Graça e paz, queridos irmãos, estamos reunidos nessa manhã de domingo para celebrarmos o Senhor, o nosso culto matutino, elevar a Ele a nossa gratidão pela preservação da vida, pelas suas bênçãos maravilhosas, nesses tempos difíceis em que certamente temos percebido o Teu cuidado, o Seu cuidado e a Sua provisão sobre nossas vidas. Louvamos a Deus pela Sua vida. Louvamos a Deus por contarmos com a sua presença aí do outro lado, na sua casa, onde podemos estar reunidos em corpo e alma, ainda que separados, mas espiritualmente no mesmo objetivo, buscando a Deus e servindo-o com alegria. Queremos nesse momento orar, oração de gratidão ao nosso Deus, por todo o cuidado, por todo o amor, pela grandeza do nosso Deus em nos preservar a vida e nos conceder a oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor, celebrando este culto que lhe é devido. Oremos ao Senhor. Pai, nós louvamos a Ti, rendemos graças a Ti, ó Deus triuno, e louvamos-Te, ó Deus, pela Tua grandeza, pelo Teu amor infinito, pela Tua graça revelada a nós na pessoa do Teu Filho amado Jesus. Louvamos-Te, ó Deus, porque em todas as circunstâncias temos percebido a Tua mão poderosa, agindo em nosso favor, agindo em favor da Tua igreja que, ainda que dispersa no corpo, espiritualmente está unida e fortalecida por meio da Tua palavra, por meio da unidade dos irmãos que se reúnem em torno da Tua palavra para aprender do Senhor e através da oração tem buscado o Teu auxílio a fim de que as nossas vidas sejam bem-sucedidas nesses momentos difíceis que o mundo inteiro está atravessando. Louvamos-Te, ó Deus, porque Tu és o Deus grandioso, tremendo, o Deus criador de todas as coisas. E como criador de todas as coisas, não abandonou as suas criaturas à sua própria sorte. Louvamos-Te porque Tu és o Deus em que todos os momentos podemos recorrer nas nossas necessidades. Ó Deus, Te agradecemos por essa oportunidade de estarmos reunidos na Tua casa, falando do Teu amor, vivendo a Tua palavra e buscando nela o consolo, o fortalecimento, a edificação que tanto necessitamos. Pai, por Cristo Jesus, nós Te pedimos que o Senhor receba no trono da Tua graça o culto que lhe ofertamos, o culto que direcionamos a Ti, como único, digno de louvor, honra e glória. Louvado seja o Teu nome pela vida da Tua igreja, pela vida do Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queremos cantar contigo o hino de número 49. Hino de número 49. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor. Eilo supremo, guiando com seu imenso poder, todos avantes, pois crentes, todos lutar e vencer.
Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo e vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Em suas hostes inumeráveis, seu grande império e vulgo, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes querem também seu favor. Senhor, desejo, te imploro, que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Salmo de número 23, Salmo de número 23, é o salmo devocional. Diz-nos a palavra de Deus: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Louvado seja o Senhor pela edificação que encontramos na sua palavra. Cantemos ainda o hino de número 64, hino de número 64. Nunca meus lábios cessarão, ó Cristo, de bendizer-te, de cantar-te glória, pois guardo na alma teu amor imenso, grata memória. Quando perdido vagueava aflito e em densas trevas
eu me angustiava, deu-me descanso, tua voz tão terna que me chamava. Aos fortes braços eu corri confiante, meigo e bondoso, não me recusaste, e em teu imenso, suave amor tão puro, me agasalhaste. Oh, nunca, nunca cessarão meus lábios de bendizer-te, de cantar-te glória, pois em minha alma tu és sempre, ó Cristo, grata memória. Amém. Como é bom estarmos reunidos na presença de Deus, entendendo esse momento em que reconhecemos o favor do Senhor, reconhecemos a nossa origem pecaminosa, reconhecemos que fomos concebidos em pecado e um dia resgatado pela mão poderosa do Senhor. Por isso a nossa gratidão se eleva a Deus pelo conhecimento de quem éramos e de quem Ele nos tornou. Éramos insignificantes, enlameados, afundados no lamaçal do pecado. Ele nos transportou das trevas e nos colocou debaixo da luz divina, lavando-nos e remindo-nos com o seu próprio sangue, a fim de, agora em evidência, vivermos o testemunho do Evangelho. Portanto, ainda que lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, ainda vivemos na condição de pecadores, justos, sim, justificados pela graça, sim, mas ainda pecadores, sujeitos a tropeçar, sobretudo quando na nossa vã consciência nos sentimos autoconfiantes, nos estabelecemos como aqueles que têm a palavra final e a decisão final sobre os nossos atos. Pecamos e fracassamos horrivelmente quando deixamos a provisão do Senhor para declararmos a nossa independência. Pecamos e fracassamos terrivelmente quando buscamos pela nossa consciência agir de acordo com o nosso próprio coração, sem consultarmos a vontade de Deus. Por isso, amados irmãos, a nossa alegria no Senhor está em não nos declararmos autossuficientes, mas eternamente dependentes de um Deus que, vendo a nossa incapacidade de nos limparmos, de estarmos livres de toda a amarra, a escravidão do pecado, nos trouxe a liberdade por meio do seu Filho Jesus. Amados, é importante entendermos nesse momento quem nós somos, de onde viemos, para que diante da graça de Deus
sejamos plenamente edificados pelo Senhor, guardados pelo Senhor, seguros pelo Senhor, declarando-nos dependentes dEle em todo o nosso caminho, em todos os nossos atos, sabendo que o nosso coração enganoso pode nos levar para caminhos tortuosos, para precipícios que não têm mais volta. Precisamos urgentemente e, consequentemente, buscar o Senhor para estarmos plenamente satisfeitos e seguros nos seus braços. O salmista, reconhecendo a sua condição, coloca-se diante de Deus no Salmo de número 130, verso 3 e 4, dizendo: se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Nós não negamos que, se buscarmos o olhar do Senhor para a nossa vida, nós não negamos a realidade de que o que o Senhor verá em nós é uma tremenda capacidade de quem nós somos, do que nós temos para oferecer. Mas reconhecemos que o Senhor nos olha não com o olhar de quem recrimina, não com o olhar de quem está sempre reprovando, mas com um olhar de misericórdia, um olhar de amor, um olhar de cuidado. Portanto, amados irmãos, a nossa confiança se renova no Senhor, porque nós não temos diante de nós um Deus que está pronto para o castigo, mas temos diante de nós um Deus que está solícito para perdoar. Coloquemos-nos diante de Deus em oração, e nessa oração tenhamos a consciência de que Deus olha para nós com seu olhar gracioso, concedendo-nos perdão à medida que confessamos os nossos pecados. Oremos ao Senhor. Pai, nós nos achegamos a Ti. E o nosso coração está consciente, ó Pai, de que se buscarmos o Teu olhar para nós, é verdade que o Seu olhar não encontrará em nós nada digno de ser, que exalte o Teu nome, que glorifique o Teu nome. Quando a Tua presença não está em nós, quando o Teu amor, quando o Teu olhar não se encontra em nós, por declararmos autossuficiência, por declararmos nossa liberdade, independente do Senhor. Ó Deus, nós reconhecemos o quanto somos falhos, o quanto somos pequenos, e o quanto precisamos ser protegidos e cuidados pelo Senhor. Porque pela nossa própria vontade nós não estaríamos seguindo as regras do Evangelho. Pelo nosso próprio coração estaríamos seguindo os nossos próprios conselhos. Mas te louvamos, ó Pai, porque passamos a pertencer ao Senhor. E é debaixo da orientação de Cristo que nós nos pautamos. E ainda assim, ó Pai, sujeitos a tropeçar, mas temos diante de Ti um advogado que, diante de Ti, e conhecendo as nossas fraquezas, pois viveu na sua própria carne, todas as limitações humanas, intercede por nós, é o nosso sumo sacerdote, e os sacrifícios de louvor oferecidos a Ti são sacrifícios que redundam em perdão gracioso do Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai,
em nos ofertar o Senhor Jesus Cristo, o melhor de ti mesmo, para resgatar e para tirar o pior do que há em nós. Louvado seja o teu nome, Deus. Quando diante das nossas afrontas e iniquidades, o Senhor espera uma confissão, não com o intuito de recriminar, não com o intuito de condenar, mas como oportunidade de demonstrar o teu amor gracioso, liberando-nos perdão e nos dando esperança e confiança na salvação e na certeza de que fomos selados para o dia da redenção. Louvamos o teu nome e te agradecemos por Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo perdão que nos liberas, pela presença do Espírito Santo em nós, que nos dá consciência dos nossos atos, e pelo amor de Jesus Cristo em nos livrar das garras do inferno e nos apresentar a realidade do céu. Louvamos-te pela tua graça, pelo teu amor infinito, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. O número do outro hino, irmão? Estaremos cantando o hino de número 86, nos preparando para a mensagem Espírito do eterno Deus, opera em nós. Espírito do eterno Deus, opera em nós. Quebranta-nos, consola-nos, transforma-nos, transborda-nos. Espírito do eterno Deus, opera em nós. Chegamos ao momento em que estaremos ministrando a palavra de Deus, registrada na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 9. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 9. Diz-nos assim a palavra de Deus: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também
peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Queridos, nós não podemos negar a realidade do nosso momento, e especificamente nesse tempo em que o mundo está sendo colocado em teste, onde a ignorância de muitos parece levar pânico às pessoas, porque muitas vezes, falando como especialistas, trazem uma informação sobre o estado como nós estamos vivendo, sobre a condição da qual nós estamos vivendo, que nos dá mais pavor do que esperança. Certamente, isso gera ansiedades. Certamente, tudo isso nos deixa em condição de pensar em quem podemos confiar. Leva-nos mesmo à sensação de que não há segurança. Muitas vezes, há aqueles que consideram os exageros como uma medida necessária, em se pecar pelo exagero. Contudo, amados irmãos, como igreja do Senhor, não deveríamos estar abismados com as situações controversas, com os momentos em que nos parecem contrários, com as adversidades que presenciamos no mundo de agora, pois a igreja sempre esteve debaixo de ataques. A igreja sempre esteve debaixo de condições desfavoráveis, até mesmo para o seu crescimento. E não é novidade que no nosso tempo a igreja, ainda que se ofereça como um refúgio para as pessoas, ainda é vista com certa reserva, é vista com certa animosidade. Haja vista em poucos dias, a própria igreja, os próprios cristãos estavam sendo culpados por essa pandemia. Muitas vezes, queridos, vivemos a nossa vida um pouco dissociada da realidade,
Isso nos parece trazer algum conforto, quando, na verdade, deveríamos ter a consciência de que, se Deus não nos guardar, se Deus não estiver conosco, todos os esforços que fizermos para nos livrarmos dessa situação serão inúteis. E o motivo dessa ansiedade que é gerada no coração das pessoas se dá exatamente pelo fato de que tanta luta, tanto esforço gerado, gera pouco ou nenhum resultado. A ansiedade se dá pela falta de resultados. A ansiedade vem em nossa vida trazendo os prejuízos do sentimento, prejuízos das nossas mentes, prejuízos emocionais, pela consciência de que os nossos próprios esforços não geram resultados. Como igreja do Senhor, precisamos declarar-nos totalmente dependentes dEle, dependentes de Deus, para que as nossas demandas sejam resolvidas, para que as nossas lutas sejam batalhas vencidas pelo Senhor. Contudo, queridos, muitas vezes, como igreja do Senhor Jesus Cristo, imaginando-nos batalhando por algo que já é uma batalha perdida, lutando pela nossa sobrevivência. E a pergunta é: quando decidimos lutar por nós mesmos, deixamos de orar? Quando decidimos lutar pelas nossas convicções, deixamos de ouvir o conselho do Senhor? Quando as nossas ações parecem ser insuficientes, ou ainda que busquemos algo que possa nos trazer uma autoconfiança, será que contamos com o auxílio de Deus? O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja dos Filipenses, que estava enfrentando, sim, uma adversidade específica naquele tempo. Ela tinha perseguição de fora, ela ainda sofria ataques dentro da igreja, daqueles a quem Paulo chama de falsos obreiros, falsa circuncisão. A igreja está sofrendo esse ataque de fora, enfrentando lutas e adversidades de dentro. Paulo recorre então ao seu conselho para uma igreja que deve se declarar dependente de Deus, buscando o conselho do Senhor, abandonando muitas vezes as nossas convicções, que muitas vezes nos coloca em direção contrária da vontade divina, para que por meio das nossas ações, Deus seja devidamente glorificado. Paulo, ao chamar a igreja para uma sintonia com Deus, ele apresenta os caminhos para que isso ocorra, os meios para que isso possa acontecer, e aponta os motivos do nosso fracasso, os motivos das nossas lutas serem lutas travadas com a sensação de perdas, com a sensação de derrotas. Contudo, Paulo ainda coloca-se na situação de apontar para a igreja, que essa igreja, lavada e remida pelo sangue do Senhor Jesus, é a igreja do Senhor, que enfrenta lutas, que enfrenta provações. E a maneira como lidamos com isso
declara ou mostra a evidência de que se estamos ligados a Deus, confiantes na sua providência, confiantes no seu amor, ou se estamos debatendo-nos segundo as nossas próprias convicções, independente de Deus, para resolvermos as nossas demandas. Paulo aponta essa situação, primeiramente, concluindo o capítulo 3, e enquanto conclui o capítulo 3, também o mesmo versículo 1 serve como introdução ao assunto de unidade, ao pedido de unidade, de fortalecimento, de busca de Deus. Veja, o versículo 1, Paulo está dizendo: portanto, meus amados irmãos e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Paulo está concluindo para a igreja o exercício da sua vocação e apontando os inimigos da cruz de Cristo, mostrando que a igreja precisa entender o seu momento, olhar para as circunstâncias com compreensão devida do momento em que estamos vivendo, para então tomarmos a atitude necessária para a nossa sobrevivência. Paulo chama a igreja, ou considera cada um dos filipenses como irmãos amados. Pessoas de quem ele nutria uma saudade. Saudade que é justificada pela ausência, pela distância, pelo tempo. Paulo, quando declara a sua saudade, ele está ciente de que é por carta que ele pode chegar aos irmãos. É por meio da correspondência que suas palavras podem chegar aos irmãos. E por meio dessa correspondência, Paulo espera ajustar a situação da igreja. Tirar aquilo que impede a caminhada da igreja, tirar aquilo que muitas vezes tem travado a caminhada da igreja, impedido a igreja de avançar. Saudosos, pessoas de quem Paulo nutria saudade, esperança de revê-los. Contudo, Paulo afirma que, apesar da sua saudade, ele nutre alegria e coroa. Quando ele fala que os cristãos são sua alegria e coroa, Paulo está dizendo: vocês são o motivo da minha satisfação. E coroa sim, coroa era aquele diadema ou aquela grinalda que se colocava em momentos festivos, em que o convidado no dia de festa era adornado quando chegava o evento da festa. Meu motivo de alegria, motivo de festejar. Paulo reconhece que a igreja é o motivo dele se manter alegre, e o motivo de se sentir plenamente satisfeito. Paulo ainda declara amor a quem ele dirige a sua carta, com a recomendação de que estes permaneçam firmes no Senhor.
Amados, como é importante entendermos esse primeiro versículo, não somente como conclusão do que Paulo acaba de dizer, mas como introdução para um assunto de extrema necessidade que ele espera abordar. Paulo, então, fala sobre a necessidade da igreja. E a primeira necessidade da igreja é afastar a animosidade, afastar a discordância, a fim de que o nosso alvo se estabeleça. Paulo cita duas pessoas, duas mulheres, que estavam colocando no seio da igreja um problema difícil de resolver enquanto não fosse abordado. Quantas vezes nós queremos colocar uma pedra em cima do assunto sem resolver? Quantas vezes na nossa ação nós esperamos que as coisas melhorem sem tocarmos no assunto? Paulo nos ensina que o remédio é sim tocar no assunto, conversar, buscar uma concordância, para que, enfim, possamos caminhar juntos. Evódia e Sintique não são pessoas que se odeiam, não são irmãos que estão se opondo por algo que a sua vontade gere uma prevalência no meio da igreja. Mas todas as duas acreditavam que estavam fazendo algo em nome do Senhor. Todas as duas acreditavam que, apesar dessa discordância, elas estavam fazendo o melhor para Deus. Veja o versículo 2. Pensem concordemente no Senhor. Quantas vezes nos iludimos, queridos, com a nossa sensação de que estamos fazendo o melhor para Deus? O apóstolo Paulo chama para essa realidade de que, apesar de haver muito boa vontade, as pessoas não podem se afastar por suas convicções, pois o Senhor é quem nos une, debaixo do mesmo objetivo, colocando-nos diante do mesmo alvo. Paulo então chama essas duas irmãs para pensarem no Senhor, para a concordância no Senhor. Sabe, queridos, volto a dizer, muitas vezes a nossa convicção de que estamos fazendo o melhor. Mas nós não conseguimos fazer coisa boa dentro da igreja se deixamos irmãos insatisfeitos. Nós não conseguimos melhorar a nossa situação dentro da igreja, a nossa comunhão dentro da igreja, se conseguimos deixar as pessoas magoadas. Se as nossas convicções não se afastam, ou afastam as pessoas de nós. É hora de parar para meditar, é hora de parar para pensar se as nossas ações estão aproximando as pessoas ou estão afastando-as de nós. O conselho de Paulo é que quando a nossa situação estiver bem complicada, a gente precisa achar um ponto de contato. Buscar de novo a reconciliação através das coisas que nos unem. E por isso Paulo chama, então, essas duas irmãs para um pensamento, para agirem de forma concordante no Senhor. Queridos, somos tão diferentes, mas temos algo em comum.
Somos tão diferentes, pensamos diferente, agimos diferente, mas temos algo em comum. O Senhor que nos remiu, nos encontrou no mesmo lugar, perdidos nos nossos delitos e pecados, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. É o mesmo Senhor que te encontrou lá, no mesmo lugar, perdido, sem direção. Fomos alcançados pelo mesmo Deus, fomos alvos do mesmo amor, fomos alcançados pelo mesmo carinho, fomos abraçados pelo mesmo Senhor. Esse é o nosso ponto de contato. E apesar de sermos tão diferentes, fomos unidos pelo laço do Evangelho. Por isso, o conselho do apóstolo Paulo é: pensem concordemente no Senhor. Paulo agora está chamando um mediador para essa conversa justa e necessária. Paulo está chamando o mediador de reconhecida liderança, mas que tenha um tom pacificador, e que nessa situação esteja considerando, sim, os posicionamentos dessas irmãs, a fim de chegarem a um acordo. Veja o versículo 3. A ti, meu fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies. Veja, Paulo não está pedindo para o seu amigo Epafrodito, ele está pedindo para o seu amigo e irmão, líder da igreja, tomar partido, assumir um lado. Paulo está orientando esse líder a auxiliar as irmãs a chegarem a um acordo. Como liderança da igreja, queridos, nós não podemos assumir um lado, um posicionamento. Assim como eu disse que nós não podemos nos omitir do assunto em que traz cisão, traz sofrimento, traz discordância, traz afastamento das pessoas, colocando uma pedra por cima sem tratarmos devidamente desse assunto. Também não podemos assumir um lado, assumir um partido, mas devemos nos oferecer como auxílio, considerando sim a contribuição com que essas duas irmãs estavam exercendo no Evangelho. Paulo reconhece que muitas vezes as nossas demandas, as nossas convicções nos levam a uma sensação de que estamos agindo para o melhor progresso do Evangelho. E muitas vezes, queridos, nesse anseio de ver as nossas convicções sendo estabelecidas, muitas vezes ignoramos o fato de que estamos mais afastando as pessoas do que aproximando-as de nós. Quando Paulo chama um intermediário, um mediador para essa situação, é para mostrar a essas duas irmãs que o que elas estavam fazendo, as suas convicções de que estavam caminhando no Senhor, em vez de determinar a unidade da igreja, estava criando partidos. Estava criando dificuldades. É verdade que muitas vezes na igreja as pessoas dizem: mas para que tocar nesse assunto? Para que mexer com isso? Para que fazermos essas coisas que se resolvem por si mesmas? O motivo de muitas vezes encontrarmos inimizade dentro da igreja são pessoas que preferem colocar uma pedra no assunto do que recorrer
a reconciliação. E muitas vezes pela insensibilidade da liderança, de colocar as coisas nos seus devidos lugares. Somos capazes de fazer isso por nós mesmos? Não, amados. Não é à toa que Paulo evoca a igreja para recorrer ao conselho do Senhor. Paulo aponta para esse irmão, companheiro, a quem ele não identifica exatamente, dizendo: fiel companheiro, auxilies, porque eu reconheço que elas se esforçaram comigo no Evangelho. E dentre elas, estavam também Clemente. Dessa igreja eu tenho testemunhos de que muitos cooperadores no Evangelho fortaleceram o meu ministério. E eu tenho certeza que essa discordância, que esse problema que está inserindo um afastamento entre os irmãos, não causa a retirada do livro dos seus nomes escritos devidamente no livro da vida. Discordar, queridos, muitas vezes nos dá a sensação de que o nosso ponto de vista é o correto. Esse momento de discordância, em que as pessoas querem lutar para um objetivo melhor, para um avanço melhor do Evangelho, dá-nos a sensação de que nós estamos lutando por algo legítimo. Mas a igreja do Senhor precisa entender que a pressão lá de fora já é tão grande contra a igreja. Se nós mantermos essa animosidade dentro da igreja, nós mesmos estaremos minando nossa resistência. E a pressão que lá de fora se faz contra uma igreja que deveria resistir, unida, se torna mais fácil de efetuar a nossa derrota. Paulo está chamando para que os crentes tenham concordância no Senhor, e que os seus pontos divergentes não podem causar prejuízos no Evangelho. Paulo, longe de discordar que as pessoas envolvidas nesses problemas sejam pessoas problemáticas. Esse é um outro problema que muitas vezes enfrentamos na igreja. Queremos colocar uma pedra no assunto porque as pessoas são problemáticas demais. Quando, na verdade, muitas vezes, essas pessoas estão lutando por um objetivo de melhorar no Evangelho. O que elas precisam, então? Serem devidamente direcionadas, devidamente ensinadas. Mostrar que o ponto de vista, tanto de um quanto da outra, deve contribuir para o avanço do Evangelho. E achar o meio termo, onde o Senhor seja o ponto de contato. Paulo, depois de chamar um mediador para que essa situação se resolva, ele diz: olha, só existe uma maneira de se fortalecer contra essas coisas, de se prevenir contra essas coisas. Só existe uma maneira de nos prevenirmos contra a pressão externa que quer sufocar a realidade e a vida da igreja.
Só existe uma maneira de resistirmos contra essas coisas que tentam minar a resistência da igreja, que muitas vezes surgem de dentro. E a primeira dela é: alegrai-vos no Senhor. Mantenha a sua alegria, mantenha a sua satisfação. Não é possível que uma discordância traga conforto ao meu coração. Quando as minhas convicções afastam as pessoas. Quando as minhas convicções estão tirando as pessoas do meu convívio. A primeira ideia de reconciliação de Paulo, para que se restabeleça a unidade da igreja, é a alegria no Senhor. Aquela alegria que agrega, aquela alegria que abraça, aquela alegria que reconcilia, aquela alegria que desfaz divergências, aquela alegria que entende sim as diferenças, mas que faz questão de focar no mesmo objetivo. Muitas vezes, queridos, esquecemos de nos aplicarmos à palavra de Deus porque nos tornamos tão convictos da nossa realidade, da nossa realização, que não queremos ouvir os outros. E por isso ficamos amargurados. Não entendemos a reação das pessoas. Quando no nosso coração a sensação é de que estamos fazendo o melhor para Deus. Quando isso acontecer, meu amado irmão, dê um passo atrás. Dê um passo atrás. Avalie. Busque no seu coração se essa situação está te trazendo contentamento no Senhor. Busque no seu coração e na sua consciência se essas atitudes estão glorificando a Deus. Se estão gerando unidade, em vez de afastamento. Se estão gerando unidade, em vez de, no lugar de divisões. A igreja do Senhor foi chamada para se manter unida, fortalecida, mantendo os objetivos do Evangelho vivos, para resistir os dias maus. Para que os nossos pensamentos, para que as nossas emoções sejam devidamente colocadas no lugar. Para que sobre a administração de Deus, para que debaixo do cuidado divino estejamos debaixo do mesmo governo, auxiliados pelo mesmo Deus. Alegria é o primeiro requisito para reconciliação e unidade, para a resiliência de uma igreja. Não é à toa que Paulo cita o problema que gera falta de alegria, gera falta de unidade, gera falta de comunhão, para apresentar os elementos que causam restabelecimento de consciência do Evangelho, de vida com Deus. E a primeira dela é a alegria. Meu amado irmão, se você tem caminhado para a igreja, seu coração se encontra amargurado por tantas outras coisas que você acha que não deveria ser realidade da igreja de Cristo, e muitas vezes você tem colocado no seu coração nunca mais colocar o pé dentro dessas igrejas ou dentro da igreja de Cristo, porque lá tem muita confusão. Consulte o seu coração se você não é a raiz do problema. Consulte o seu coração se você não é a pessoa que está amargurada, enquanto o Senhor
te convida para se alegrar e regozijar-se nele. Diante disso, é muito fácil a gente encontrar a culpa no outro. O que o apóstolo Paulo está chamando é para um exame de consciência, em que eu mesmo veja a minha parcela de culpa. Falta alegria no seu coração, falta desejo de estar na casa do Senhor, falta desejo de estar em comunhão. Examine se o problema não é você. Paulo aponta para o outro ponto interessante no versículo 5, chamando a igreja para uma moderação. E essa moderação te chama para atitudes coerentes com o Evangelho. Não é importante que o mundo lá fora que está colocando pressão para que a igreja esteja sufocada, veja em nós esse mesmo senso de divisão. E a moderação é exatamente para que nós possamos aquietar o nosso coração e mostrar ao mundo que sim, podemos caminhar juntos em prol do mesmo Evangelho. Moderação. E o primeiro princípio da moderação é a consciência de que o Senhor está perto. Isso não significa somente que o Senhor está vendo à distância as nossas ações. O fato de que Paulo está colocando que o Senhor está perto não significa que nós devemos nutrir medo, porque o Senhor está vendo as nossas ações. Significa sim que a consciência de que o Senhor está perto deveria nos nutrir da primeira consciência de que o Senhor deve ser consultado no nosso senso de avaliação. O Senhor está perto, providenciando esse ajuste. E a moderação nos chama para essa modéstia em que o mundo, vendo essa moderação da igreja, possa perceber unidade, fortalecimento. O Senhor está perto. Paulo chama a igreja para viver perto do Senhor, porque muitas vezes, apesar de sentir o Senhor distante de nós, a realidade é que Ele está perto. E perto não somente para disciplinar, mas para ser o ponto moderador, que dá liga à igreja, que determina a sua unidade. Paulo ainda continua: não andeis ansiosos de coisa alguma. Ansiedade, parece que Paulo está pedindo coisa difícil para cada um de nós. Vivemos essa ansiedade, vivemos essa dificuldade, e não é novidade para ninguém que isso é difícil de administrar, humanamente impossível, sobretudo na condição que estamos vivendo. Mas aprendam uma coisa, amados: quando o nosso coração for pego de surpresa pela ansiedade, Paulo ensina a receita de como podemos nos livrar disso. Que sejam conhecidas diante de Deus o motivo da nossa ansiedade. Veja o versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Sabe o que isso significa, amados?
Que quando o nosso coração for pego pela ansiedade, quando o nosso coração for assaltado pelo desespero, pela falta de esperança, nós devemos levar diante do Senhor em oração essas coisas, para que Deus, ao ouvir a nossa oração, providencie o socorro, para que, em vez da desesperança, a paz de Deus governe o nosso coração, como está no versículo 7. A paz de Deus que excede todo o entendimento. E por que a paz de Deus excede todo o entendimento? Como ter paz diante das circunstâncias que nos são tremendamente contrárias? Como ter paz, como nutrir paz no coração e ter satisfação em Deus, uma caminhada no Evangelho, se todas as coisas contribuem para que a gente esteja triste, lamentando, contabilizando perdas. Paulo chama para a oração, para nutrirmos a paz de Deus, para que essa paz ocupe o nosso coração, que excede o entendimento. É como se o mundo olhasse para nós e nos visse como um bando de loucos, que apesar da adversidade ainda conseguem cantar, que apesar de motivos para chorar, ainda conseguem celebrar ao Senhor, que apesar de motivos para estar tristes e cabisbaixos, ainda conseguem se oferecer como auxílio a outras pessoas. Ela excede qualquer entendimento, porque não se justifica estar alegre quando nós temos todos os motivos para jogarmos tudo para o alto. A vida da igreja é essa vida, meu amado irmão, de ser otimista, de ter um coração pacificado por Deus, ainda que a realidade que nós estejamos vivendo seja tremenda tempestade. Deus te chamou para ter um coração pacificado, não por fatos de circunstâncias. Estar em paz quando a paz é possível. Deus não te chamou para viver essa paz quando ela é possível, mas quando ela se mostra definitivamente impossível de ser vivenciada. É por isso que ela não pode ser compreendida, é por isso que ela excede o entendimento, porque quando nós olhamos para as circunstâncias que estamos vivendo, sobretudo na nossa realidade, a paz é tudo que nós não poderíamos ter. A igreja ainda é o único reduto, queridos, em que você é chamado para receber a paz de Deus, em contraste com a realidade que o mundo te apresenta. Deus te chama para viver em paz, para que esse mesmo Deus guarde esse coração, o seu coração, de dissensões, de falsa compreensão do Evangelho, de animosidade, para que o seu coração seja guardado de coisas ruins e se estabeleça definitivamente o Espírito Santo, que é moderador, pacificador, e que a nossa mente, que muitas vezes guarda o efeito das nossas convicções, sem avaliarmos, também seja guardada e apreendida
por Jesus Cristo. Queridos, o Evangelho não te chama para coisas fáceis. Tira da sua cabeça que o Evangelho vai te mudar a realidade da sua vida e tudo vai virar um mundo de flores, um mundo de jardim, onde tudo é muito bonito. O Evangelho te chama para resiliência, para resistência, para olhar as coisas sobre as quais você não tem o menor controle e saber que Deus está agindo, tendo a consciência de que Deus está agindo, e o seu coração por isso encontra paz. E o seu coração por isso encontra aconchego. E a sua mente não mais encontrará uma solução humana para resolver esses problemas, pois Deus mesmo está agindo em nosso favor. Não encare o Evangelho como algo que você encontra como uma receita de bolo em que tudo vai dar certo. Encare o Evangelho como uma caminhada, uma luta, uma perseverança de quem caminha aqui na terra diante de adversidades para ser devidamente premiado no céu, para que a sua recompensa seja efetivamente no céu. Paulo conclui seu pensamento dizendo: olha, vocês devem pensar em tudo que é verdadeiro, em tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Isso deve ocupar o vosso pensamento. E outra, tenham o cuidado de reproduzir devidamente aquilo que vocês aprenderam. Graças a Deus, queridos, porque nessa igreja, e sobretudo na igreja presbiteriana de Lages, nós não ensinamos a ter crentes que olhem para a adversidade como algo inerente para viver em desespero, mas que aprenderam a administrar as suas sensações, as suas emoções, colocando-as diante de Deus, encontrando a paz devida diante de Deus, encontrando as suas respostas no conselho do Senhor. É isso que se aprende numa vida de caminhada do Evangelho. Paulo ainda contribui o que vocês aprenderam, o que vocês receberam, guarde o que vocês ouviram, o que vocês viram em mim, que isso seja a prática de vocês, que essas coisas façam parte daquilo que vocês estejam praticando como vida de Evangelho. Paulo complementa a visão dizendo que, o conselho dizendo que, dessa forma, o Deus da paz será convosco. Queridos, que possamos reproduzir o ensino da palavra. Que possamos reproduzir o ensino da palavra de Deus, que não nega a realidade de adversidades, que não nega a realidade de dificuldades, mas que te ensina os meios de administrar tudo isso, para que o seu coração encontre paz no Senhor. Não imagine o Evangelho como a resposta para a sua vida de luta e de provação. Imagine o Evangelho como uma promessa de Deus de que essas provações e essas lutas se tornarão mais suportáveis, porque Deus está presente, porque Deus está agindo. Na sua vida, na sua caminhada com Deus, considere suas convicções. Se as suas convicções conseguem agregar,
se as suas convicções conseguem ajuntar outras pessoas ao seu redor para que o Evangelho de Cristo esteja crescendo, amém, glória a Deus, Deus está nisso e você está abençoando a igreja. Mas se as suas convicções estão afastando as pessoas de você, e você quer morrer com essas convicções, o Senhor te chama para se aconselhar com Ele. A minha oração é que essa igreja encontre verdadeiros moderadores, queridos, para administrar essas dificuldades, não negar a realidade, para que a igreja cresça, para que a igreja se fortaleça, para que a igreja se mantenha unida diante da afronta do mundo, diante da perseguição do mundo. E dentro dessa igreja, a igreja resista com fé, a igreja resista com unidade, a igreja resista com amor. Que Deus abençoe seu coração, que Deus fortaleça a sua vida, que Deus nos anime para uma caminhada no Evangelho, que muitas vezes nos trará apreensão em nosso coração, mas que essas apreensões sejam administradas por Deus, a fim de encontrarmos paz, a fim de encontrarmos o governo de Cristo para a solução de todos os nossos problemas. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, Deus te dê paz. Vamos conhecer as pessoas que estão conosco através Estamos aí com a presença do Lorival Catrinque, trazendo a sua mensagem para os irmãos, o seu bom dia. Cláudia Miranda, Josué Ferreira. Temos aí as reações de Maria Elielda, Leco Vasconcelos, Neuza Borges, Flávio Fernandes. No YouTube aí, quem é? A Joelma Ramos está conosco aí, trazendo o seu bom dia. Esses são os nossos irmãos que se manifestaram. Temos certeza de que muitos outros estão nos acompanhando ou acompanharão no devido tempo essa programação que estará disponível para vocês nas nossas redes sociais, tá bom? Tanto no Facebook como no YouTube. Queridos, um esclarecimento desse pastor para vocês. Hoje nós estaríamos reunidos aqui pela manhã com os nossos irmãos idosos, a fim de ministrarmos a ceia do Senhor. Encontramos, porém, uma dificuldade de estarmos reunidos nessa manhã. O pastor esteve socorrendo a nossa irmã Dalva na quarta-feira, levando-a ao hospital em Vassouras. Chegamos em Vassouras com a sensação de que a nossa irmã estava sofrendo de um problema de vesícula. Contudo, ao chegarmos em Vassouras, a nossa irmã foi diagnosticada com Covid. E apesar de nós tomarmos todos os cuidados no transporte, de estarmos devidamente com álcool em gel, com os nossos com a nossa máscara devidamente colocada, nós, então, sentimos a necessidade de nos afastarmos, de não estarmos colocando os nossos irmãos debaixo de risco, motivo pelo qual nós adiamos essa reunião
de ceia dos nossos irmãos. Já entendemos a dificuldade, sobretudo pela idade. Eu posso declarar a vocês, eu estou me sentindo muito bem, não estou com nenhum problema de que possa mostrar aí uma evidência de que estou com Covid, tá bom? Mas a gente está sendo previdente, a fim de que essas coisas não possam disseminar na nossa igreja. Hoje à noite o pastor estará em casa, evitando aglomerações. Mas, pastor, por que o senhor está na igreja fazendo o culto matutino? Porque o Leandro deve estar uns 20 metros distante de mim, 15 a 20 metros distante de mim. E a igreja está vazia. Então, eu estou com toda a segurança aqui. Depois do culto, nós estaremos fazendo todo esse trabalho de imunização, de limpeza. Até o microfone que eu estou usando será passado por esse processo de imunização. Então, fique tranquilo. O que o pastor não quer é que você venha para cá e esteja debaixo de riscos. A nossa irmã Dalva está internada. Nós temos boletim sobre ela que está diário. O pastor recebe no e-mail esses boletins diários. A informação que nós temos da nossa irmã é que ela está tranquila, ela está no estado bom, ela entrou em estado estável e de lá para cá só evolui para estado bom. Já temos 3 boletins disponíveis em que a nossa irmã não tem o auxílio de respiradores, está acordada. Então, nós temos a confiança de que chegamos em tempo oportuno para que a nossa irmã seja devidamente atendida. E o que nós estamos fazendo? Nos preservando, porque o exame do pastor está marcado para a próxima quinta-feira. E até a próxima quinta-feira, na terça-feira estarei aqui dando estudo. Novamente, só temos eu e Leandro aqui, teremos eu e Leandro aqui, o irmão Leandro. Então não tem problema. Tá? O que a gente não quer é fazer essa aglomeração. E na quinta-feira, então, nós estaremos passando pelo exame. Tá? Já está agendado na quinta-feira, eu, o irmão Mário, o Lemuel, e o cunhado do irmão Mário, que esteve em contato direto com a nossa irmã. Esse é o motivo de estarmos afastados. Mas o pastor não está sentindo nada. Nós não estamos com febre, nós não estamos com nenhum sintoma da Covid. Pode ser que tenha? Pode ser, porque nós estávamos em contato. Mas cremos que em todas as circunstâncias Deus está agindo. Tá bom? Não fique amedrontado, pode vir da igreja à noite que o pastor não vai estar presente. Os nossos presbíteros, nosso vice-presidente estará assumindo todo o contexto da direção do culto, tá bom? Fica tranquilo. E nós estaremos com vocês lá do nosso lar, eu agora na outra condição, de estar no aconchego e no conforto do meu lar, acompanhando o culto de hoje à noite. Tá bom? No mais, ore pela igreja, ore pela nossa irmã Dalva, ore pelo nosso irmão Mário. Nós estaremos ainda na quarta-feira descendo para Caxias, para resolver outras pendências, O pastor está agindo, você vai ver o pastor muitas vezes caminhando aí na rua, o pastor não está restrito dentro de casa, o pastor está tomando os devidos cuidados, tá bom? Fica tranquilo, nós estamos tomando os devidos cuidados, sem aquela apreensão, sem aquela apreensão que muitos têm tomado aí, tá bom? Quanto à igreja, fique tranquilo, o pastor não estará presente quando a igreja estiver reunida,
pelo menos até quinta-feira, quando nós recebermos o diagnóstico médico sobre a condição do pastor, tá bom? No mais, nossos irmãos estão aí para prestar auxílio a cada um que estiver aqui nesta igreja para adorar ao Senhor. Vamos orar? Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença, agradecidos pela Tua palavra, que é viva e eficaz, e traz ao nosso coração o conforto, a paz e a sensação necessária de que a vida no Evangelho é uma vida de caminhada contigo, que é possível sim estarmos em paz, apesar das adversidades. Em nome de Jesus, que cada coração dos teus servos esteja encontrando no Senhor o caminho necessário para uma vida de um evangelho pleno, onde os medos sejam dispersos, onde a presença do Senhor traga calma, onde a presença do Senhor traga união, onde a presença do Senhor traga paz. Em nome do Senhor Jesus, cuida da tua igreja, cuida do teu povo. Intercedemos pela tua serva que está internada ali naquele hospital em Vassouras. Que a tua serva, Deus, esteja recebendo o tratamento do Senhor. E que os médicos que ali estão tratando da tua serva sejam instrumentos do Senhor, para que ela possa se recuperar devidamente dessa enfermidade. Abençoa com ela todos os seus familiares, todos aqueles que tiveram contato com ela e que possam estar passando por esse momento de afastamento, confiantes no Senhor. Em nome do Senhor Jesus, cuida da tua igreja, cuida do teu povo, cuida da liderança dessa igreja, a fim de que seja uma liderança capaz, presente, e que possa se mostrar como mediadores em momentos de dificuldade. Ensina-nos, ó Deus, a vivermos debaixo da tua provisão, a nos alegrarmos em ti, em meio às adversidades, conscientes de que a nossa alegria não é medida por fatores circunstanciais. Nos alegramos em ti, apesar da situação. Nos alegramos em ti, porque o Senhor está presente conosco, administrando o nosso coração e a nossa mente para uma vida contigo e unidade de igreja que está ligada ao Senhor Jesus Cristo como corpo unido, solidificado contra as armadilhas do inimigo. Louvamos o teu nome, engrandecemos o Senhor e pedimos que o Senhor nos dê resistência natural, resistência do Senhor para resistirmos os dias maus. Te pedimos por todas essas bênçãos e te agradecemos no nome bendito do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos, que Deus abençoe a sua vida. Nós estaremos reunidos hoje à noite e os nossos irmãos idosos não fiquem tristes. Nós estaremos marcando esse momento específico para essa reunião em que estaremos ministrando a Santa Ceia do Senhor. Deus te abençoe, fique com Deus e até a noite, quando estaremos reunidos em culto. O pastor no aconchego do seu lar e a igreja aqui reunida adorando ao Senhor.